aí, gente linda! Galera, vocês já ouviram falar sobre luz e sombra? Sobre efeito sombra? Eu acredito de verdade que nós seres humanos, a gente tem uma capacidade incrível de transformação. Que sempre quando a gente deseja viver algo, conquistar alguma coisa, a gente tem a capacidade de aprender, de crescer, de evoluir, de realmente conquistar aquilo que a gente tanto deseja. Pena que em algumas fases da nossa vida a gente se afasta dessa verdade, mas essa competência, essa capacidade está sempre junto com a gente. E se a gente vive de forma consciente, aprendendo, aproveitando as oportunidades que a gente tem de crescer como ser humano todos os dias, porque sim, o universo ele é abundante e nos manda essas possibilidades todo dia, todo momento, a cada relação, a cada conhecimento. Se a gente aproveitar isso de forma verdadeira, sim, a gente vai fazer esse movimento de crescimento e evolução e tem a oportunidade de fazer isso até o último dia da nossa vida. Basta a gente se dispor a isso. E hoje eu quero compartilhar com vocês um conhecimento que para mim cada vez está fazendo mais sentido. Eu tenho aprofundado cada vez mais e para mim tem muita lógica, para mim tem muita coerência nisso, que é a luz e a sombra. Eu acredito que nós, seres humanos, cada um de nós, de forma individual, traz uma força dentro da gente, traz uma luz, traz uma essência, que se a gente faz um movimento de autoconhecimento, se a gente toma consciência da força, do que é, de como é que é, a gente consegue vir para o mundo e realizar a nossa missão. E a nossa missão está dentro de contribuir de uma forma geral para o crescimento da humanidade, contribui de uma forma única também, porque cada um usando a sua força consegue servir as pessoas. Eu acredito que a gente vem para isso, para identificar a nossa força e assim fazer esse movimento de servir. Só que o primeiro passo é para dentro, ou seja, eu preciso conhecer, eu preciso identificar, para daí eu conseguir viver de forma a aproveitar essa força e servir as pessoas de forma verdadeira. E assim a gente crescer como humanidade. Todos nós carregamos isso dentro da nossa essência, dentro da nossa alma. A gente carrega essa força. E essa força está dentro da centelha divina, está dentro da nossa alma, é uma luz que a gente carrega. Só que no mundo, na Terra, aqui, tudo, para existir uma coisa, precisa existir a outra ponta. A gente vive de dualidade. Tudo é dualidade, tudo tem as duas pontas, tudo tem os dois lados, porque são esses dois lados que se complementam e tornam as coisas verdadeiras. Ou seja, para existir a luz, precisa também existir a sombra. Ela é essencial, as duas são energia, as duas são força, só que para uma existir, a outra também precisa existir. Ou seja, para existir felicidade, a gente precisa saber o que é tristeza, a gente precisa conhecer a tristeza, a felicidade, as duas se complementam. Para existir uma, precisa existir a outra. Mas vamos aprofundar nesse conhecimento que eu quero trazer hoje para vocês de luz e sombra. Todos nós carregamos as duas coisas. A luz, ela é a nossa força, ela é a nossa essência, a nossa centelha divina. Só que para a gente conseguir fazer esse movimento de aprofundar, conhecer ela, para daí servir as pessoas, servir a vida, a gente também precisa conhecer a nossa sombra. E é aí que a gente peca, é aí que a gente erra. A gente erra com a gente erra com as pessoas, a gente erra... Primeiro movimento é para dentro, então a gente erra muito com a gente. Automaticamente ou consequentemente a gente acaba errando com as outras pessoas, com essa missão que a gente vem de servir de forma inteira, de forma verdadeira. E o que é a sombra? Se a luz é a centelha divina, se a luz é a nossa força, a sombra também é a nossa força, mas ela é o nosso ego e tudo que faz parte do nosso ego. Só que nós aprendemos desde pequeno a fugir dessas características que o ego traz. Porque o ego traz aqueles sentimentos que a gente aprende que eles são feios, que eles são ruins. Só que para existir uma coisa, precisa existir a outra. Então, tudo que a gente carrega na sombra, ela é essencial e a gente precisa tomar consciência dela. Quais são esses sentimentos?
sentimento de medo, sentimento de raiva, sentimento de inveja, sentimento de tristeza. É tudo que é a outra ponta da luz, tudo que é a sombra. Só que para eu conseguir fazer o movimento de enxergar a luz, primeiro eu preciso enxergar a sombra. Caso contrário, a gente vai estar mais distante, a gente vai estar vivendo distante da nossa grande força, da nossa grande luz. Então a gente precisa primeiro, sim, reconhecer a nossa sombra. E como é que a gente faz isso? O universo ele é tão perfeito que pela tendência nossa do ser humano de fugir da nossa sombra, ou seja, se a gente aprende desde criança que é feio sentir raiva, que é feio sentir inveja, qual é o nosso movimento? Fugir disso, se afastar disso. Só que quanto mais a gente foge das coisas, quanto mais a gente quer que ela não aconteça, mais preso a ela a gente tá. E aí como é que a gente consegue transcender? Não, a gente não consegue. A gente fica andando em círculos achando que tá crescendo, que tá evoluindo, que tá conquistando, e na realidade a gente tá dando passos muito pequenos. E se a gente fizer esse movimento de identificar, reconhecer a nossa sombra, é muito mais fácil de acessar a nossa força, a força verdadeira, a força que tá lá na centelha divina. Tá, Aline, mas como é que a gente faz isso? E aí que eu digo que o universo é tão perfeito, porque se a gente faz o movimento de fuga, automaticamente a gente não quer reconhecer isso, automaticamente a gente não quer enxergar isso. Só que a gente precisa, para crescer como ser humano, a gente precisa enxergar. Então, ele coloca nas nossas relações essa possibilidade de reconhecer, ele coloca nas nossas relações essa oportunidade de reconhecer. E como é que acontece isso? Nas nossas relações, quando existem pessoas que, por mais que a gente ame ou não, seja num relacionamento de trabalho, seja num relacionamento de colega, de estudo, de amizade, qualquer coisa, qualquer relação, a gente consegue ter essa possibilidade de crescimento, de reconhecer a nossa sombra. Quando tem alguma pessoa que tem algum comportamento que te chama atenção, que te incomoda, que te distancia, que tu não gosta, aí está o grande segredo. É quando a gente identifica no outro, isso nos incomoda, ou seja, isso bate aqui dentro. Isso quer dizer que a gente também tem. E aí tá a grande possibilidade, a grande oportunidade da gente crescer como ser humano. É quando a gente tem a coragem de olhar para isso, de olhar para essa pessoa, reconhecer o que ela tem. Na realidade é o que a gente tem, é um espelho nosso. Porque a gente não teria a capacidade de reconhecer algo que já não existe dentro da gente. Então, se alguma pessoa que tu convive ou que passou pela tua vida ou pelo teu dia teve alguma atitude que te despertou alguma repulsa, por exemplo, essa pessoa teve algum comportamento que tu olhou pra ela e disse assim, meu Deus, essa pessoa é invejosa, olha o comportamento que ela tá invejando a outra pessoa. Pode ter certeza que se isso bateu aqui dentro, tu também tem esse comportamento. Tu também tem esse sentimento, tu também tem essa emoção. Só que quando a gente tem a coragem de reconhecer, a gente vai estar reconhecendo a nossa sombra. Automaticamente a gente reconhece também o outro lado. Ou seja, para eu ter inveja, eu tenho admiração pelo que a outra pessoa tem, pelo que a outra pessoa é, pela luz que ela tem. Então eu também tenho. Tudo que a gente reconhece no outro é porque a gente também tem. Só que muitas vezes a gente só vai ter a capacidade de reconhecer na gente quando a gente reconhece esse comportamento da sombra. E como muitas vezes a gente foge, a gente consegue reconhecer no outro. A gente tem a oportunidade de reconhecer no outro e fazer esse movimento de trazer pra gente. Só que para isso a gente precisa ter coragem para reconhecer que a gente também tem aquilo. Olha que perfeição esse universo! E quanto mais a gente fizer esse movimento de reconhecer, de aceitar, a gente consegue cada vez mais fazer esse movimento de encontrar a luz.
Fora isso, a gente vai estar suprindo necessidades infantis do nosso ego, de suprir a necessidade que ele tem de achar que a gente sabe mais, de achar que só a gente sabe, de achar que a gente é melhor, de achar... O ego, ele tem a necessidade de suprir isso. E a gente muitas vezes não tá vivendo a nossa força. A gente acha que tá, mas a gente não tá, a gente tá só se enganando. Só que o universo, ele coloca oportunidades o tempo todo da gente conseguir enxergar isso e fazer esse movimento de crescimento. Esse é o verdadeiro crescimento como ser humano. Quando a gente identifica a nossa sombra, a gente dá a nós a possibilidade de viver a nossa luz. Caso contrário, a gente vai estar só nesse movimento. E o que acontece quando a gente não consegue reconhecer a sombra? O universo nos traz situações a todo momento repetindo aquilo ali, até a gente reconhecer. Vocês já tiveram alguma situação na vida de vocês que tinha certa pessoa ou na escola, numa turma, numa amizade ou num trabalho, que aquela pessoa irritava muito vocês? E vocês mudaram de ambiente, mudaram de grupo de amigos ou passaram a não conviver mais com aquela pessoa, mas veio outra pessoa com essa mesma característica? É justamente porque a gente não reconheceu naquela primeira o que nela batia em nós. Quando a gente reconhece, aquilo ali não precisa mais se repetir. Então, se a gente não reconhece, a gente pode até se afastar daquela pessoa, mas vai vir uma outra, de uma outra situação, num outro grupo de pessoas, de amizade, que vai ter esse mesmo, eu não vou dizer o mesmo comportamento, mas ele vai criar o mesmo sentimento de nós em relação a essa pessoa. Só que isso só vai parar quando a gente reconhecer na gente. Tá, Aline, mas como é que acontece isso? Como é que eu consigo fazer esse movimento de sair da sombra e ir pra minha luz? Gente, é muito simples. Basta reconhecer que tu tem. É só, tu não precisa fazer mais nada. É quando a gente reconhece que, ok, eu também sinto inveja, eu também sinto raiva, eu também sinto medo. Por que eu sinto isso daqui? Quando a gente reconhece em quais situações a gente está sentindo aquilo ali, aquela emoção, aquele sentimento, ele não precisa mais se apresentar para nós, pra gente reconhecer. A gente simplesmente já reconheceu. Então a gente tá livre para viver uma força, a gente tá livre para viver a nossa luz. É assim que a mágica do crescimento verdadeiro acontece. É só reconhecer a sombra. É fácil? Não. É simples? É. Mas não é fácil. Não é fácil assumir que a gente também tem. E por isso que eu digo que a gente precisa ter coragem. Coragem para assumir que a gente também tem. Coragem pra gente deixar de lado aquela crença que a gente carrega desde pequeno de que isso é feio, de que isso não pode. Não, gente. Nós todos temos. Nós todos sentimos raivas. Nós todos temos medo. Nós todos temos inveja de alguma coisa. Nós temos. Por quê? Porque a gente é ser humano. Nós somos pessoas, a gente está aqui para crescer e evoluir, então a gente tem, e a gente só consegue fazer esse movimento de crescer e evoluir quando a gente reconhece. Então a gente precisa deixar de lado essas crenças que nos limitam, esse crescimento, essa evolução, ou seja, assumir que a gente tem. E quando a gente assume, não é dizer assim, eu tenho, agora a Aline falou, ou eu sei, agora a gente tem. Não. Porque aí a gente vai estar reconhecendo somente com a nossa mente. E a nossa mente, ela tem 5% da nossa capacidade de evolução e de crescimento. Quem traz a maior capacidade de crescimento e evolução são os outros 95%. Quem traz esses outros 95% é aqui, é o nosso coração. E como é que a gente vive a verdade com o nosso coração? Quando a gente sente. Quando a gente sente de verdade que aquilo ali é uma verdade. E quando é que a gente sente isso nesse conhecimento da luz e sombra? Quando a gente está passando por uma situação e a gente reconhece. E cai aquela ficha naquela hora e tu percebe assim, putz, eu tenho isso. Quando a gente tem aquela tomada de consciência de perceber e reconhecer, caramba, eu tô sentindo isso. Aí, é nessas situações, são nesses momentos
que a gente está recebendo um presente. A gente está recebendo um presente que é uma possibilidade, uma oportunidade de fazer esse movimento, de encontrar a nossa luz, a nossa força. Então não fuja mais da tua sombra, não fuja mais do teu ego, não fuja mais desses sentimentos que a gente aprende a vida inteira que eles não são bons. Sim, eles são bons porque a gente reconhece e eles têm força. E essa força, ela precisa vir à tona. A gente precisa reconhecer a nossa sombra, porque é só assim que a gente vai estar vivendo também a força da nossa luz. Caso contrário, a luz, ela vai estar de lado e a gente vai estar achando que vai estar crescendo, conquistando, evoluindo, e na realidade a gente está só se enganando. Então, deixa essas crenças de lado. Comece hoje, agora, com a pessoa que tu tá vivendo, com a pessoa que tu tá te relacionando, com o teu ambiente de trabalho, com os teus amigos, aquelas pessoas que normalmente te irritam, que normalmente te repugnam, que normalmente fazem tu ter um sentimento ruim em relação àquela pessoa, traz pra ti e agradece. Aprende a agradecer de coração aquela pessoa estar na tua vida, porque ela te traz o teu processo de crescimento e evolução. E isso é a coisa mais incrível, o maior presente que o universo pode nos trazer. Porque se a gente está aqui para crescer e para evoluir, são essas pessoas especificamente que conseguem nos trazer essa oportunidade de nós fazermos o nosso movimento individual. Então não foge mais. Reconhece o que no outro te irrita e te incomoda, reconhece aquilo ali dentro de ti e te dá de presente esse movimento de crescimento. Para te ser todos os dias um ser humano melhor, para te ser todos os dias uma pessoa melhor, para te todos os dias acessar cada vez mais essa tua força, essa tua luz, para viver a tua missão, para se entregar de verdade e servir de verdade o crescimento da humanidade. O sentido da vida tá aí. Eu espero que com esse conhecimento que eu adquiri, que eu compartilhei com vocês, eu tenha de alguma forma agregado na vida de vocês. Se alguma coisa fez sentido, se alguma coisa despertou um interesse aí, começa a viver isso no dia a dia. É um estilo de vida. Eu sempre digo assim que todo conhecimento que a gente adquire, ele só faz sentido quando a gente traz para a prática, para a realidade, para a ação. Ou seja, viver aquilo ali de forma verdadeira. Então esse conhecimento que eu te trouxe, aproveita e vive na tua vida todos os dias, a todo momento, em todas as relações, esse crescimento, certo? Eu desejo para vocês um dia lindo, que vocês façam esse movimento, que vocês aproveitem esse presente e vivam ele com o coração, certo? Um beijo grande no coração de todos vocês e até mais!